Olá, amigas e amigas que acompanham o nosso programa Cena Legislativa, acompanham a gente nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui iniciando mais um programa, agora com os novos vereadores que estão começando aí a 20ª legislatura, cheio de projetos, cheio de sonhos, com muita vontade de fazer acontecer agora em 2025. E a nossa convidada é a vereadora Mari Lacerda, do PT, iniciando seus trabalhos no Legislativo. E aí eu quero primeiro agradecer, Mari, você tirar um pouquinho do seu tempo, eu sei que é corrido, você é uma liderança de movimentos, de base, então eu não tenho dúvida que além do trabalho legislativo e institucional, você tem um trabalho também junto às bases, que isso requer muito tempo e energia. Então, tirar um pouco do seu tempo para vir aqui conversar com a gente, conversar com a imprensa e com a população, porque a gente faz essa ponte, é muito importante. Primeiro, agradecer a sua participação e já começar te provocando, né? Assim, para 2025, Mari, assim, o que é que eu sei que você tem muitos projetos, muitas ações, mas qual é aquele que você deposita uma atenção especial? Qual é aquele que você quer terminar 2025 vendo ele aprovado, em ação, já acontecendo? Qual é o seu destaque? Bom, a gente tem, dentro dos projetos que a gente... Primeiro, agradecer o convite também, acho que é um prazer estar aqui, acho que a TV Câmara, né, e toda a parte da imprensa cumpre um papel fundamental, né, da democratização do acesso à informação. Então, parabenizar também todos vocês que fazem esse time e agradecer pelo convite. Esse ano é um ano de muita expectativa, né, mas eu tenho dito que a gente também está chegando aprendendo, né? Isso. A gente tem 4 anos de mandato, temos algumas prioridades, né, de temas e ações para a qual a gente quer ter leis, né, que contribuam com o nosso povo, mas a gente também tem tido muita cautela de entender aquele espaço, de debater as demandas com a população, porque a gente também tem uma avaliação que assim, tem um conjunto de leis que geralmente são aprovadas, mas que pouco a população ela se apropria, né? Então, a gente tem feito isso com muita cautela para fazer um processo também de mobilização em torno das nossas pautas. Uma pauta central do nosso mandato é o combate à desigualdade. Então, a gente tem pensado Fortaleza é uma cidade extremamente desigual e essas desigualdades elas se dão, inclusive, pelas questões de gênero, de classe, de raça, de orientação. E aí a gente tem buscado na legislação algo que minimize esses impactos dessas desigualdades. Por exemplo, um projeto que a gente quer muito aprovar e que a gente já protocolou agora foi o projeto do PL do Cuidado, né, municipal. Isso é uma política nacional, isso é um debate antigo do movimento social. O movimento feminista sempre colocou, né, a necessidade de se compartilhar as tarefas de cuidado, que sobrecarrega as mulheres, e principalmente as mulheres negras. E a gente tem falado bastante que isso tem um custo para as nossas vidas. Então, já teve uma grande articulação a nível nacional sobre a aprovação de um PL do cuidado nacionalmente, passado inclusive pelo governo. Tem um projeto de lei da deputada federal Luiziane Lins e tem um projeto próprio do governo que foi aprovado. E nós aqui, seguindo esse caminho, a gente também pensou um projeto de lei da PL do cuidado no município para tentar compartilhar aí essa carga que é tão pesada para a vida das mulheres. Então, esse projeto ele a gente já protocolou, a gente ontem já falou na audiência pública que o movimento solicitou, na Constituição do 8 de março, o movimento solicitou, e a ideia é que a gente faça alguns processos de mobilização em torno desse projeto. Né? Audiência pública, debate com as comunidades, debate com os movimentos. Hoje mesmo, nosso mandato está com uma roda de conversa em um território, né? Pensando aí o mês de maio, falando sobre a economia solidária e a divisão do trabalho doméstico. Então, é um PL que para a gente é muito importante e que nós vamos aí dedicar aí parte da nossa atuação em torno dele. Mari, falando em atuação nas comissões, como é que
como é que você desenha a sua atuação nas comissões? A gente sabe o papel primordial das comissões no trabalho legislativo. Tudo passa pelas comissões, né? Desde do debate. A gente, quando fala da Câmara, a gente lembra muito do plenário, né? Mas muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, deixando de lado as comissões que ali é debatido aspectos como orçamento, né? Toda a parte jurídica daquela norma. Como é que está o seu posicionamento? Como é que tá? Quais são as comissões que você vai atuar enquanto vereadora, que você vai fazer todo aquele trabalho de encaminhar projetos e também o vereador ele encaminha os projetos dele e acaba relatando, né, o projeto dos colegas. Então, assim, como é que está a sua atuação nas comissões? Atualmente eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos, já confundindo aqui. Sou presidente da Comissão de Cultura, Juventude e Esporte. Né? Inclusive, a gente quer startar o processo dessa comissão a partir de um seminário. A gente fez a leitura das matérias que estão na casa, né? Dos vereadores que permanecem na casa. A gente estudou as matérias. O outro processo que a gente fez foi destinar as relatorias, né? Para os vereadores. E a gente também tem o intuito de fazer na Comissão de Direitos Humanos, quero falar, a Comissão de Cultura, um seminário, né? Para debater o trabalho da comissão. A gente quer chamar as áreas envolvidas, cultura, juventude, esporte, para debater o trabalho da comissão, o que é que a sociedade acredita que deve ser o papel da comissão. Então, visitar os equipamentos, a gente tem várias tarefas aí, né, que se colocam, né, tipo como fiscalizar e visitar os CUCAs, né, que é uma política muito forte para a juventude. A gente tem um processo também de reestruturação da Secult-For, isso também vai requerer, né, um olhar atento da nossa comissão. E aí e junto com essa também faço parte da Comissão de Direitos Humanos, uma comissão que tem tudo a ver, né, com o nosso mandato, porque é uma comissão que acolhe as diversas pautas sociais. Já estou relatora de 3 projetos na Comissão de Direitos Humanos e também integro a Comissão do Plano Diretor, que essa, para mim, tipo, que não é uma comissão permanente da casa, mas é uma comissão fundamental. Né, para o debate que nós vamos travar. Sim. E eu que venho do orçamento participativo, né, que assim, participei ativamente desses espaços de participação e debate sobre a cidade, está compondo hoje a comissão do plano diretor, para mim é muito importante. Teve uma primeira reunião a qual a gente participou e a gente também agora está nesse processo do mandato de estudando um pouco o que foi, que já foi construído na gestão passada e quais são os desafios para essa comissão do plano diretor agora, nesse momento. Olá, amigas e amigos do Cena Legislativa, o povo bom que nos acompanha nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza, que compartilha essa ideia desse programa voltado para os grandes debates do Legislativo. E aí, a gente está dando continuidade hoje à rodada com os vereadores que estão iniciando, estão trazendo agora grandes novidades para 2025. E o nosso convidado é o vereador, estava brincando aqui com ele nas gravações, com um nome inesquecível, né? A garotada de hoje talvez não lembre, mas quem vivenciou aí os anos 80, os anos 90, lembra do He-Man. E o nosso convidado de hoje é o vereador Germano He-Man, a quem eu agradeço o tempo, que eu sei que o seu tempo é corrido. Para quem não sabe, gente, os vereadores eles têm uma atuação dentro da Câmara e fora dela também, não é, vereador? Tem o trabalho. E aí, vereador, já vou começar aqui lhe provocando, né? Já trazendo aqui pontos para a gente conversar. Agora, para 2025, o que é que você pensa que é a grande questão? O que é que você quer dedicar mais tempo agora em 2025 no seu mandato? Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer ao programa Cena Legislativa, agradecer você, Cleiton Monte, por estar abrindo esse espaço para os vereadores. Sim. E a gente está aqui, né, prestando conta, né, com o nosso mandato, que isso aqui é uma prestação de conta para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Né? E isso é uma satisfação muito grande estar aqui hoje para representar o Poder Legislativo na casa e para você que está em casa. Perfeito. E aí, vereador, qual é a área que você quer atuar? Qual é a área que você está se dedicando com mais
atenção agora em 2025? A área que a gente tá mais atuante hoje, né? A gente tem atuação grande ali no bairro Vila União, né? Aí a gente está abrangindo agora para o bairro Montese, para o bairro Parrião, junto ali com o Bom Futuro, bairro de Fátima, aí ali no Parque Santana, Mudubim, a gente está se expandindo, né? Isso por conta de um grande trabalho que a gente tem feito na gestão passada e esperamos que continue esse trabalho que foi tão bom, né, junto com o nosso ex-prefeito. Eu quero dar continuidade junto com o prefeito Evandro Leitão. Perfeito. Para quem não conhece o Germano He-Man, queria que você falasse um pouco desse trabalho que foi feito, né? Qual o trabalho que você iniciou nesses bairros, que tipo de atividade, como é a relação com essas comunidades, com essas lideranças? A iniciativa do nosso mandato, né, que é justamente por conta do bairro onde eu resido, Vila União, está esquecido por tanto tempo. A gente tem hoje, foram entregues 11 obras, né? Uma delas, eu acho que duas, assim, muito significativa, que é a creche Petronilizone, né? Onde no bairro não existia creche, né? Do tamanho do porte daquele equipamento público. E a gente entregou em 2022. E também o Parque Urbano, né? Que eu não canso de falar, que é a segunda maior obra de Fortaleza. O Parque Urbano Lagoa do Opaia, que tanto serve para o lazer, também para o esporte, e também para gerar a economia do nosso bairro. Vereador, você falando agora dessas obras, né, e falando da creche, algumas dessas creches eu tive a oportunidade de conhecer, são padrão MEC, né, são creches assim de alto nível, né, assim, tanto de equipamento quanto de recursos humanos. Eu queria que você falasse um pouco do impacto desses equipamentos nessas comunidades. A gente às vezes vê o momento da inauguração, mas o seu mandato que está lá na comunidade realmente consegue mensurar para a gente o que significa para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, por exemplo, para uma dona de casa ter no seu bairro uma creche. Como é que você vê o impacto dessas obras da gestão no dia a dia das pessoas, que com certeza você tem essa relação direta? Tenho, e lá justamente onde eu resido, é como eu disse, Isso. né? E lá, quando acontece qualquer coisa na creche, vai bater realmente na porta do vereador, né? E o impacto que foi criado, né? Da absorção dessas crianças, né? Da mãe poder ir trabalhar, o pai ir trabalhar mais despreocupado, né? Que tem também a história das mães solos, né? Que não tem com quem deixar, às vezes a mãe mora só e aí não tem condição de pagar uma pessoa para estar olhando seu filho, coloca nesse SEI, né? Que é a creche tempo integral, né? Que é o dia todinho, então ela vai trabalhar despreocupada. São 6 refeições, né? Criança já sai banhada, trocada a fralda. E sem falar no berçário, né? Que também essa creche, o SEI, eles também colocaram, né? Aí na gestão passada, incluíram o berçário. Então, do 0 ano vai até os 5, né? Você fica despreocupado e depois já tem a escola normal, que é também tempo integral, que você deixa o filho, então dá para você ir trabalhar despreocupada. Então, o impacto econômico dentro de um bairro, o impacto familiar é muito grande, que você já começa deixando a criança de pequenininha para ir se acostumando com os estudos, né? Então, mais na frente, aí só colher os frutos. Vereador, e a sua atuação nas comissões? Como é que o senhor está aí atuando nas comissões? Tem alguma comissão que tem uma atenção especial? Algum trabalho, algum projeto que está em andamento, que o senhor queira mencionar? Tem, a gente está atuando na CCJ, que é uma das mais, como é que eu digo, prioritária da Câmara. Passa tudo por lá, passa né? tudo por lá. Então a gente tem que estar um olhar especial, tem que destinar tempo, né, para estar lendo todas as matérias que sobem para a pauta e desce para as comissões. E a gente tem aqui, agora faço que nem o Matuto, um bocado, né, de matéria para estar resolvendo todo dia, porque todo dia tem pedidos, né, das comunidades que a gente anda, todo dia o povo de Fortaleza aprendeu a mais ser político, né, e cobrar mais dos políticos, mais dos seus representantes. Então hoje são inúmeros pedidos da nossa população reivindicando o seu direito, que esse é o direito da população, é eleger um representante e elas buscar, né, a melhoria para a sua comunidade. E hoje a gente está vendo que começou a mudar. Isso é bom, viu? Você que é da comunidade, é bom. Você está sempre cobrando do seu representante. E daqueles que você não votaram, que foi eleito, cobre também. Não tem problema. Perfeito, perfeito. E vereador, como é que você vê a relação... eu sei que está com pouco tempo, né, da gestão do prefeito
Evandro Leitão, mas até sua condição de observador político, né? Você está lá e vivencia. Como é que você analisa essa relação do Executivo com o Legislativo, agora com a Câmara Municipal, nesse momento? Como é que você avalia esse movimento? Esse movimento hoje, né, do Executivo com o Legislativo, hoje está mais na reconstrução. Né? Eles estão esperando contratos novos abrir para começar a receber as demandas do Legislativo, que é a nossa demanda, né, que a gente recebe e vai levar para o Poder Executivo. O Legislativo recebe e entrega para o Poder Executivo executar. E hoje a gente está com um pouquinho de dificuldade, mas eu tenho certeza, né, depois que ele organizar a casa, começar a colocar as contas em dia, vai começar a fluir, porque a gente vê um bom olhar, né, desse governo, principalmente do prefeito, de tocar as obras, de conseguir aquelas obras que estavam paradas, ele vai conseguir colocar para funcionar de novo. Algumas que não vão poder, ele vai renovar os contratos, mas já começa a andar. Agora eu faço neles falam, a máquina já vai começar a andar, já vai começar a dar resposta à população dos que elegeram, né? Que a gente procura sempre o bem-estar da população e retomando as obras, né? Que só quem ganha é a população de Fortaleza. Perfeito. Dentro dessa questão da gestão, vereador, teve o prefeito, ele fala muito, uma das críticas que ele geralmente destaca nas suas falas é a questão da saúde pública. Né? Ele já falou isso em entrevistas, em várias participações dele na imprensa, que pegou uma série de equipamentos de saúde com problemas da gestão municipal, problema no IJF que a gente viu no final da gestão do ex-prefeito Sarto. Como é que a Câmara Municipal de Fortaleza, como é que o seu mandato, especificamente, observa essas demandas, até olhando mesmo para os bairros que você está atuando lá, o Vila União, Montes, como é que você vê a atuação e as demandas na área da saúde nessas comunidades, nessas localidades? Nós temos no Vila União 2 postos de saúde, né, requalificados, tanto o Roberto Bruno como o Maria José do Bairro Barredo, e a gente está justamente nesse impasse, né, dos insumos, né, os insumos, os medicamentos, que a gente pede para o prefeito dar uma olhadinha melhor para os postos de saúde, que é a saúde básica da família, né, a gente pede para ele, e estamos cobrando, assim como a população nos cobra, a gente também leva a demanda até o prefeito, para justamente ele não deixar faltar remédio, não deixar faltar os insumos que tem ali no posto, porque você sabe que ninguém procura o posto porque quer. Só procura quando está nas últimas. Então, posto UPA, não pode faltar remédio para dar à população de Fortaleza. Olá, amigas e amigos do Cena Legislativo, seu programa semanal de debates que importam e tem destaque na arena parlamentar. Você aí que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara Fortaleza, toda semana com uma discussão importante, relevante para Fortaleza, para o Ceará e também de destaque nacional. O nosso convidado de hoje é o ex-vereador, coordenador da Escola de Saúde Pública do município. Ele estava falando aqui que o nome da escola é Juraci Magalhães. Danilo Lopes. Primeiro quero agradecer, Danilo, a sua participação aqui no programa, a sua disponibilidade de estar aqui discutindo com a imprensa, explicando um pouco sobre o trabalho da escola, a sua atuação lá, o que é que tem sido feito, o que é que precisa ser feito, porque todo trabalho tem um pouco de realidade e um pouco de sonho, né, Danilo? A gente realiza, mas a gente também tem uma perspectiva de fazer muito mais e transformar o espaço que a gente está inserido. E aí eu já começo com uma provocação e um esclarecimento, né? Assim, você explicar aqui para quem está nos acompanhando, o público aqui do nosso programa, onde fica essa escola, qual é a função dela, como é que ela atua. Se você fizesse quase um papel de professor, digamos assim, bem didático aqui para a nossa audiência. Bom, olá a todos. Primeiro, obrigado pelo convite de participar do Cena Legislativa. Né? Uma escola de saúde pública, ela tem uma função primordial, a formação. Né? Formação de educação permanente, de educação continuada. A Escola de Saúde Pública de Fortaleza é uma escola nova, ela é uma coordenadoria da SMS, ela não é ainda uma autarquia, não é uma fundação, mas tem possibilidade de se tornar.
até para ter recursos próprios e ser mais Isso. independente. Né? Então, ela foi, a doutora Ana Maria Cavalcante fundou há um ano atrás, reformou-se o prédio onde era o antigo TRE, na Almirante Barroso, em frente à Secretaria de Saúde do Estado, aquele prédio que era mais antigo, que é um prédio que pertence à Prefeitura de Fortaleza, ele estava cedido ao TRE, foi feita uma reforma muito boa. Quando chegou no final do ano, setembro para outubro, foi inaugurado aquele prédio, houve uma mudança na gestão e a gente assumiu agora, em janeiro, com a incumbência de fazer com que a escola ela venha realmente funcionar a todo vapor. A gente sabe que os recursos são poucos recursos, até porque ela não tem tanta autonomia financeira, né? Mas a gente tem feito parceiros e esses parceiros têm nos ajudado. Então, entre as funções da escola, inicialmente está a educação permanente dos servidores. Né? Então, quem é servidor da saúde do município de Fortaleza ou qualquer coisa relacionada à saúde está inserido dentro do escopo da nossa escola. Então, a educação permanente, por exemplo, de quem está na atenção primária à saúde, aqueles servidores dos postos, enfermeiros, dentistas, médicos, técnico de enfermagem, ASB, TSB, ACS, ACE, que é o agente comunitário de saúde, o agente de endemias, todos eles precisam e necessitam fazer cursos de atualização. Seu público é gigantesco. É então, muito né? grande. Isso aí eu estou falando somente da atenção primária, mas ele está nas outras. Isso. Sendo que a atenção primária ela tem que mostrar uma produção de educação permanente. Sim. Tem que existir, porque é obrigatoriedade, né? Há uma relação, inclusive de uma portaria, que a gente está querendo transformar e fazer com que solicitar ao prefeito transforme em lei, que são as horas de educação permanente para que o servidor ele possa usufruir desse momento para estudar. Né? Então, a gente tem os cursos de educação permanente. Vai melhorar mais ainda, porque nós recebemos a escola necessitando ainda finalizar a reforma. Ela foi inaugurada sem estar completamente finalizada. Né? Nós estamos agora na implementação e na busca do alvará de funcionamento dela. Certo? Se Deus quiser, agora, nesse semestre, está tudo conseguido. E a certificação do Conselho Estadual de Educação. Certo? Ela já começou com 2 cursos lato sensu, são cursos de especialização. Né? Começou com o curso de saúde do adolescente e saúde na primeira infância. Tem parceria com alguma universidade, Danilo? Tem, não. Esses cursos são feitos, são realizados de especialização de forma voluntária por servidores que têm mestrado e doutorado. Né? Infelizmente, nós não temos autonomia ainda da questão financeira para pagamento de hora-aula. Né? Nós estamos no planejamento de outro curso de especialização, que é em gerontologia, né? Que já é uma ideia Bacana. que eu joguei lá para a gente fazer isso aí, porque é um país que envelhece. Isso. Nós temos, e foi criada lá, a Unidade Amiga da Primeira Infância, que já várias capitais do Brasil têm feito da mesma forma. É uma certificação da Sociedade de Pediatria para aqueles postos, aquelas UAPs, em que eles conseguem fazer com que vários parâmetros que são pré-determinados sejam atingidos, tipo vacinação, consulta, amamentação. Então, existem os critérios. Se uma UAPS ela se inscreve e ela consegue, durante o ano, atingir todos os parâmetros, ela se torna unidade amiga da primeira infância. Então, isso mostra que a escola busca também fazer com que a atenção primária ela preste um serviço de excelência para a comunidade. E nós estamos lançando até o fim do ano a unidade amiga da pessoa idosa, com esses mesmos parâmetros para a pessoa idosa. Né? Fora isso, assim, os cursos de estrito sensu, que é mestrado e doutorado, a gente não pode, certo? Porque não é uma instituição de ensino superior, mas a tendência, depois de se tornar uma escola de governo, é se tornar, aí é com o MEC, né, uma instituição de ensino superior e pode ter mestrado e doutorado. Mas você perguntou sobre a questão financeira de parcerias, né, de outras universidades. A nossa escola... Eu perguntei porque, geralmente, as qualificações na área da saúde elas acontecem
com várias universidades implementando. Você tem parceria, o SUFC, Unifol, você tem várias instituições. Nós temos em outros setores, não nesses cursos de especialização. Né? Nós temos, por exemplo, nós tivemos sexta-feira o primeiro fórum interinstitucional de combate à obesidade. Aí foi Unifol, Unicristos, a UES, muito presente, né? Foi a Uniateneu, foi a Unifabeta, a Unifanor. Então, todas essas receberam o convite e foram para a gente discutir a obesidade e políticas públicas para a obesidade, porque o que eu quero? Eu sou professor de 2 universidades, né? Uma universidade e o centro universitário. Sou professor da Unifol há 23 anos e sou professor da Unicristos há 8 anos. Na Unicristos, sou vice-coordenador de mestrado, que é de ensino na saúde e tecnologias educacionais. Então, assim, a minha relação com a academia ela é muito próxima. Sim. Então, fica muito fácil eu ligar para os meus amigos da UES e fazer o convite, ligar para os meus amigos da Unifanor, da Unifamet, onde tem odontologia, tem professor que foi meu aluno já, né, que depois se tornou professor. Então, essa relação de cooperação, né, que a doutora Ana Maria, anterior a mim, já tinha iniciado, eu continuei e estou ampliando. Fiocruz está sempre lá. Ministério da Saúde, já tivemos 2 reuniões em relação a cursos de fitoferidas, né, de utilizar plantas medicinais para fazer com que haja cicatrização de feridas. Então, assim, é um universo muito amplo para a formação do servidor e para trazer serviços à saúde do município de Fortaleza. Então, a gente tem essas cooperações. Além de tudo, a escola ela é responsável pelos estágios. Né? Não sei... quando você chega no posto, no hospital, sempre tem estagiado de faculdades, né? Isso aí só vai através da Escola de Saúde Pública. Tem um setor que é responsável somente por isso. Existe uma contrapartida financeira da universidade, né? Cada aluno, a universidade paga por ele para estar em algum equipamento municipal. Só que ele não pode pagar só as universidades públicas, mas as privadas, elas estão lá também. Fora isso, nós temos mais de 160 residentes. Nós temos a residência multiprofissional, nós temos a residência uniprofissional em saúde bucal, que são 6 dentistas. A multiprofissional, nós temos na faixa de 40 R1, que é a residente 1, né, primeiro ano, e 40 R2. Nós temos a residência de medicina de família e comunidade, que são basicamente, creio que está com 100 residentes, juntando R1 e R2. Nós temos a residência de pediatria, que isso aí é em cooperação com a Escola de Saúde Pública do Ceará, certo? Tanto uma como outra, né? E a de ginecologia e obstetrícia. Então, existem as residências próprias nossas, as residências em cooperação com a Escola de Saúde Pública do Estado. Então, é um universo muito amplo que se tem na Escola de Saúde Pública, que às vezes a pessoa acha que, né, é um órgão simples. Não é. É um órgão complexo, é uma escola de saúde. E a gente tem que pensar na saúde, né? Olá, amigas e amigos que curtem, que divulgam o Cena Legislativa nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui iniciando mais um programa de repercussão que busca discutir os temas realmente importantes da arena legislativa. Eis o tema do programa. Cena Legislativa é basicamente para reverberar grandes temas que são destaque na tribuna, nas comissões, nos municípios, no estado e a nível federal. E dando continuidade à nossa agenda de conversar com os vereadores que estão atuando agora em 2025, projetos, ações, perspectivas, nós vamos conversar hoje e eu quero aproveitar para agradecer o tempo, a atenção, todo o carinho aqui com a equipe do Cena Legislativa, o vereador Marcos Paulo, que vai trazer aqui toda a experiência dele de vida, os projetos, as ações. Primeiro, muito obrigado, vereador. Eu é que agradeço a oportunidade, né, da gente vir aqui, mostrar o nosso trabalho, mostrar por que a gente hoje está sendo representante das comunidades de Fortaleza, da população de Fortaleza. Então, de pronto, eu já agradeço. Muito bem, vereador.
eu sei que um vereador ele recebe as demandas as mais diversas e ele atua em diferentes temas. E claro que o parlamentar ele tem que, dentre os muitos projetos e ações, selecionar aqueles que vão demandar um pouco mais de articulação, porque o parlamento é uma casa coletiva, não se aprova nada sozinho, né? Você precisa do apoio dos seus pares. Eu queria saber, vereador, qual é a sua atenção especial agora em 2025? Qual é o projeto que você tem um carinho, que você quer ver aprovado agora ao longo do ano de 2025? A gente vem de um trabalho, né, com criança e adolescente lá do Janguru Sul, né, Conjunto Palmeiras. Então, a gente vai trabalhar os 4 anos, não só do ano de 2025, mas os 4 anos na questão de garantir e fazer mais direitos para crianças e adolescentes. E aí, engajado com isso, as suas famílias, que moram a maioria, 90%, as crianças e adolescentes que hoje não têm seus direitos garantidos, moram em comunidades carentes de Fortaleza, né, e do Brasil. Vereador, eu queria que você citasse um pouco, que a gente estava conversando antes aqui da gravação do programa e me chamou muita atenção a sua experiência enquanto conselheiro tutelar, né? E a gente sabe que o conselheiro tutelar, ele não apenas acompanha, aconselha, mas ele vive os dilemas das comunidades. Ele conhece de fato por causa das visitas, por causa dos encaminhamentos. E quando você fala que vai fazer toda essa luta, que vai trabalhar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, essa não é uma fala aleatória, né, demagógica, ela é uma fala baseada na sua experiência de vida. Queria que você falasse um pouco aqui para a nossa audiência, para quem não lhe conhece, né, a gente está aqui com audiência em Fortaleza, no estado do Ceará, de uma forma geral, quem nos acompanha pelas redes sociais, queria que você falasse um pouco da sua experiência, que tem tudo a ver com a sua atuação parlamentar, com a sua experiência de conselheiro. Eu venho 12 anos, né, sendo conselheiro tutelar desde a minha infância, que trabalho com criança e adolescente, mas como conselheiro tutelar e na garantia mesmo de direitos de criança e adolescente, está com 12 anos. Né, então a gente vem aí sendo conselheiro tutelar. No meu primeiro mandato, eu fui do conselheiro da Regional 6, lá no segundo fui conselheiro da Regional 1 e no terceiro mandato, conselheiro da Regional 2. Então, a gente vem com toda uma experiência, com todo um trabalho, porque conselheiro tutelar não é só você ser eleito, você tem que ter o dom. Né? Você se envolve muito com as causas. Né? Às vezes, se tiver o sangue quente, às vezes você quer até ir para a via de fatos mesmo com alguns pais, algumas pessoas que estejam explorando criança e adolescente. Você já teve casos que eu pego casas de crianças, passar 3, 4 dias dentro de uma casa, em cárcere privado, trancado, sem mãe, sem pai, sem comer nada, os vizinhos dando alguma coisa ali pela porta, pela janela. Né? Então, você vivencia, né? Você não faz de conta, você não fica só num gabinete só assinando, só autorizando, a matrícula daquela criança, não é só isso. Você, enquanto conselheiro, você tem que ter o dom, você tem que ter aquela sensibilidade com a causa de criança e adolescente. Você não está só pegando um pedaço de papel ali de uma denúncia de uma criança que está sendo abusada sexualmente e só ficar com aquele papel em cima da sua mesa. Aquele papel ali é uma criança que está pedindo socorro, que está, né, muitas vezes, né, não tem com quem proteger. Muitas vezes a sua mãe é conivente com o estupro, é conivente com o que está acontecendo, porque a mãe muitas vezes vive financeiramente do pai ou do padrasto, né, ou da pessoa que está fazendo com que aquela criança sofra. Então, o conselheiro ele se envolve mesmo no trabalho. E é por isso que eu estou aqui hoje, né, enquanto vereador de Fortaleza, para fazer o que eu não fiz no Conselho Tutelar por algumas limitações, né, e eu tentar trazer para casa, para a Câmara Municipal, o que eu tive de dificuldade lá, para eu abrir as janelas e as portas para essas crianças terem seus direitos garantidos. Tem alguma luta específica, vereador? Algum projeto específico que o senhor já deu entrada? Algo que o senhor queira mencionar aqui, destacar para o nosso público? Muitos. Uma das principais, a gente sente a dor lá na ponta, né, e traz para dentro da casa. A creche 12 meses, né, eu estou com um projeto da creche 12 meses, inclusive foi aprovado pelos vereadores, e já estou conversando com o secretário de Educação, o Edilvan, para a gente trazer que a criança, ela tem, né, os pais da criança, ela coloca porque vai ter que trabalhar, né? Então, os pais, ele não tem aquelas férias de julho
e nem tem aquelas férias de dezembro para janeiro, né? Então, eles não têm com quem deixar seus filhos nesse período. Então, o meu projeto é que o pai e a mãe que comprovem realmente que não tem com quem deixar seus filhos nas férias, porque tem pai e tem mãe que não trabalha e fica, né? Mas tem aqueles que realmente não tem condição e nem tem condição de pagar. Vai ser um número mínimo, não vai ser todas as crianças, vai ser só as que realmente comprovarem que não tem com quem deixar seus filhos no período das férias e que a creche fique funcionando 12 meses para essas crianças que o pai e a mãe não tenham condições de manter durante as férias. Bacana, é um projeto com impacto social, né? Aí, porque você acaba criando a possibilidade de tranquilidade um pouco para aqueles pais, né? Os pais, como eu disse, eles trabalham, matriculam seu filho na escola, na creche, porque tem que trabalhar. E quando vai chegando ali o mês de junho, fica logo imaginando com quem é que vai deixar seu filho, né, durante as férias, porque naquele período das férias a escola não funciona. Não usaria todos os profissionais da creche, que seria um número menor de crianças, e contemplaria todos os pais que realmente comprovam que seu filho não tem com quem ficar durante o período de férias. Perfeito. Vereador, na sua fala agora, você disse que iniciou um diálogo com o secretário Edilvan Alencar, que é o secretário de Educação do município. Eu vou aproveitar a sua fala e perguntar como é que está, como é que é a sua avaliação. Eu sei que é pouco tempo da gestão municipal, mas como é que é a sua avaliação da gestão municipal com relação aos direitos da criança e do adolescente, né? Como é que você vê a gestão Evandro Leitão discutindo, atuando nessa questão? Na verdade, eu venho como conselheiro e a gente já vem vendo todos os defeitos, não só da gestão do Evandro, porque está começando agora, né? Então, ele está pegando a prefeitura aí, Fortaleza toda cheia de problemas, logo na época do inverno, que o inverno era para ter sido prevenido lá em novembro ou dezembro do ano passado, para não estar acontecendo tanta coisa. Mas eu digo de gestões passadas, né? A rede de proteção, que é a rede de proteção de criança e adolescente, que inclui educação, saúde, conselho tutelar, polícia e tudo, ela a parte psicológica, ela é um pouco defasada. Hoje em dia, se uma criança chega no conselho tutelar que foi abusada sexualmente ou que foi explorada, ela passa meses para conseguir um tratamento psicológico, um acompanhamento, muitas vezes uma transferência de escola, porque muitas vezes a escola, as outras crianças já sabem o que foi que aconteceu com aquela criança, e pelos constrangimentos e tudo, tem que se transferir aquela criança da escola por enquanto, né? Então, é muito lento, né? E a gente vê que a rede de proteção precisa realmente ser fortalecida com seus trabalhos, aumentar os CRAs. Hoje, os Conselhos Tutelares de Fortaleza, não temos nem a metade do que é para ter, né? Pelo CONANDA, era para a gente ter no mínimo 27 conselhos em Fortaleza, a gente só tem 12. É proporcional à população? A cada 100 mil moradores tem que ter um conselho tutelar, né? Com 5 conselheiros. Então, Fortaleza tem 2.700.000, então era para ter no mínimo 27 conselhos, né? Para poder realmente chegar naquela criança adolescente que precisa. Porque sobrecarrega uma parte dos conselheiros, né? Isso. Um exemplo as minhas visitas eram dia de quinta-feira. Eu pegava 10 denúncias para visitar e muitas vezes na primeira ou na segunda eu já ficava, porque era um estupro, aí tinha que levar para o IML, levar para a delegacia, passar um dia quase todo com aquela criança, para depois resolver com quem é que a criança vai ficar, onde é que a criança vai, né? No último caso, um acolhimento. E as outras 8 denúncias já ficavam só para outra semana, né? Então, acumula. É diferente de você ter 27 conselhos, até mais perto das comunidades, das crianças que realmente sofrem. Você vê que os conselhos tutelares, outro erro, né? E eu pretendo consertar isso com o prefeito Evandro, é que os conselhos tutelares eles ficam na ponta. A sede dos conselhos tutelares fica nos bairros que geralmente não acontece nada com aquela criança adolescente. E muitas vezes o pai e a mãe, né, por falta de instrução ou por falta de condições, não vai até a sede do conselho tutelar. Muitas vezes a denúncia chega pela polícia, que é o mais fácil ela ligar para o 190. Aí quando a polícia, muitas vezes, leva a sério a denúncia. Quando vai a polícia, geralmente o caso já está o extremo daquela criança ter passado por aquilo ali. Né? Mas o pai e a mãe, se o conselho tutelar fosse mais próximo da sua casa, tivesse um fácil acesso, seria melhor para as denúncias chegarem. Então a gente nota
que a gente, quando saía para uma visita, a gente ia para um caso e na vizinha estava acontecendo o mesmo caso. Só que a denúncia só tinha chegado da vizinha, né, X, a do Sim. Y não tinha chegado. E a gente acabava agregando, né, as visitas. E perguntava por que não, porque eu não tinha condição de ir até lá, porque a gente, né, não tem instrução, não sabia nem onde era o conceito tutelar. E a gente nota que isso tem que ser melhorado e muito. Olá, amigas e amigos que acompanham o nosso Cena Legislativa nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui em mais um programa discutindo projetos de desenvolvimento, projetos de inovação. E o nosso convidado de hoje é o meu amigo, posso chamar assim, Raimundo Costa, presidente da nossa FUNCAP. Para quem não sabe o que é a FUNCAP é a nossa Fundação Cearense. Se eu errar, Raimundo, você pode me corrigir. Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, do Estado do Ceará. Então, o Raimundo está à frente da FUNCAP 2 anos, né? Um pouco mais de 2 anos. Um pouquinho mais de 2 anos. E ele vai falar aqui com a gente um pouco mesmo, porque para quem acompanha o trabalho dele, o trabalho da FUNCAP, o que está acontecendo na FUNCAP nesses 2 últimos anos, eu acompanho, eu vejo. A gente tem parcerias em vigor e parcerias futuras, então eu acompanho o trabalho do Raimundo. Eu sei que não dá para que ele traga aqui tudo que está acontecendo em pouco tempo, mas a gente vai trazer aqui para o público, para quem está nos acompanhando pela TV, pelas redes sociais, porque também é o nosso compromisso, Raimundo. A imprensa ela tem também esse vetor de transparência, de prestação de contas, e a gente, enquanto gestor público, a gente também tem que prestar conta daquilo que a gente está fazendo, né, para o povo, que é o nosso chefe, né, aquele que está diretamente ligado à nossa ação. Então, Raimundo, primeiro quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, nessa discussão importante, e começar lhe perguntando, nesse período que você está à frente da FUNCAP, qual o projeto, dentre muitos projetos que você já se envolveu, liderou, acompanhou, qual desses projetos lhe chama mais atenção, você aposta mais, tem maior potencial transformador daquilo que a FUNCAP está fazendo agora? Bem, boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre bom e importante falar da FUNCAP, mas veja, é bom que os nossos telespectadores, ouvintes, né, nossos seguidores compreendam que a FUNCAP ela é um órgão do Estado, né? Ela é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, mas que funciona dependendo muito da colaboração com o governo do Estado, com o governador Eumano de Freitas. Quando nós entramos na FUNCAP no início de 23, a gente estava num momento muito decisivo. Por quê? Porque o governo Lula tinha assumido há pouco tempo e a FUNCAP atua em 2 áreas especificamente, né? E a gente vai rapidamente aprofundar essas questões para eu poder mencionar esse projeto que a gente hoje colocaria como sendo de maior exposição dentre os vários que existem na FUNCAP, que foi o reajuste das bolsas de mestrado e doutorado. Então, perceba, começa o governo Eumano, eu começo na FUNCAP, as bolsas de mestrado e doutorado, que é a mola mestre da sustentação da pós-graduação no estado do Ceará e no Brasil inteiro, obviamente, elas haviam sido reajustadas pelo governo federal. Essas bolsas havia muito tempo que não tinha reajuste. Então, quando nós assumimos a FUNCAP, nós tínhamos essa questão, né? Todos os alunos, vai ter agora 2 tipos de estudantes, os alunos que recebem da CAPES e do CNPq e o da FUNCAP. Então, o governador manteve essa sensibilidade. Esse reajuste nas bolsas foi teve que ser dado um aporte financeiro muito grande no orçamento da FUNCAP. Para você ter uma ideia, o número de bolsas no estado do Ceará, em mestrado e doutorado,
e iniciação científica pagas pela FUNCAP é do mesmo montante que é investido pelo governo federal. Então, a gente, 50%, 51% do recurso nas pós-graduações e graduação do Estado do Ceará, da nossa pós-graduação, é feita pelo Estado do Ceará, enquanto os outros 48%, 49% é feito pelo governo federal. Então, esse aí, eu diria, foi uma grande ação. A gente pode falar da FUNCAP, mas a gente teve que ter tido a sensibilidade do governador, né, compreendendo que isso é importante. Esse foi o primeiro ato que a gente teve. Depois disso, né, lançamos vários editais. A gente foi o primeiro a lançar um edital para ciências humanas pela FUNCAP. Nunca antes havia tido esse tipo de edital. Por quê? Porque as ciências humanas foi diferenciada em um edital. Porque ela tem características diferentes das ciências que a gente chama de mais duras, são as ciências exatas, né? Onde as publicações elas são mais a natureza desse outro tipo de ciência. E a publicação nas ciências humanas, elas têm de formas mais diversificadas. As métricas são diferentes. Então, lançar um edital especialmente para as ciências humanas também foi um marco dessa nova gestão, né? Mais uma vez com o apoio da CCTS e do governo do Estado, né? Então, vários editais lançados, né? Olhando, por exemplo, para o desenvolvimento do Estado do Ceará, a gente diz que a FUNCAP hoje ela tenta financiar, ela tenta ajudar o desenvolvimento do Estado através da ciência e da tecnologia. Hoje em dia, a gente sabe que um país ele só funciona, né? Há muito tempo já é assim, mas parece que no Brasil essa descoberta ainda precisa ser feita por muitos, né, dirigentes, pelo menos não era assim até pouco tempo atrás, mas que mudou recentemente, não é? A gente precisa usar a ciência e a tecnologia para desenvolver. Afinal de contas, um celular, um microfone desses aqui, uma tela de LED ou de plasma dessa aqui, isso é feita com muita tecnologia. Então, a gente precisa formar o cearense em ciência e tecnologia para que a gente tenha mão de obra, para que a gente tenha empreendedores, para que a gente tenha pessoas que possam inovar com ciência e tecnologia. Então, dito isso, a gente lançou vários editais no ano de 2023. Em 2024, a gente focou mais nas energias renováveis, embora os editais tenham sido lançados em 2023, com mais uma vez, né, em consonância com a política do Estado do Ceará, que é o desenvolvimento dessas energias, a solar, a eólica e o hidrogênio verde. Isso. Então, nesse sentido, nós lançamos um programa chamado Redes Verdes, onde pela primeira vez, Cleiton, a gente conseguiu fazer com que todas as instituições do Estado do Ceará se unissem num projeto só. Então, é um projeto grande, um grande recurso foi aportado, e que você não tem mais o UFC trabalhando sozinha, o UES trabalhando sozinha. Então, você tem pesquisadores da UFC, da UES, da Unilab, da UVA, da URCA. Então, várias instituições do Estado do Ceará trabalhando juntos com um objetivo só, desenvolver pesquisas científicas voltadas para a energia renovável com foco em hidrogênio verde. Porque vários acordos foram assinados pelo governo do Estado, né? Então, a gente queria mostrar, junto com o governador, para essas empresas que nós temos pesquisas nessa área sendo feitas aqui no Estado, né? Então, esse foi um programa importante que a gente lançou em 23. Foi um edital, o resultado saiu ainda no final de 23 e de 24 para cá ele continua funcionando. É um programa de 4 anos que está sendo colocado. E na esteira desse programa, a gente também lançou um programa muito interessante chamado HTEC, né? É a formação de jovens, mas também não precisa ser jovem para participar. Mas o foco era nos jovens, tá certo? Que estavam terminando o seu ensino médio ou naquela faixa de idade para aprender a trabalhar nessas 3 indústrias. Sim. A indústria de energia solar, energia do hidrogênio verde e na energia eólica. Então, a gente fez um grande programa. Como é que a gente faz isso? Para formar 10.500 profissionais nessa área. A gente teve que lançar a mão, né, e procurar da academia, porque primeiro a gente teria que formar os professores para os professores ensinarem esses alunos. Isso, multiplicadores. Os multiplicadores, exatamente. Então, esse, eu diria,
que é o carro-chefe hoje, que a gente pode falar da FUNCAP, né, porque ele tem uma aplicação muito direta e objetiva. Então, nós terminamos a primeira etapa, que foi formar os multiplicadores. Esse programa também tem a necessidade de colocar laboratórios para que esses alunos ele tenham experiência de laboratório. Então, se você vê esses laboratórios, como, por exemplo, em Fortaleza, aqui numa escola de ensino médio do Conjunto Ceará, o aluno aprende a ver com uma pá eólica, óbvio que em miniatura, né? Mas ele vê como é que essa energia eólica você transforma em energia elétrica, como é que faz essa transformação. Ele aprende a dar uma certa manutenção nessa torre, enfim. Esse é um projeto que tem parceria também com o Senai nos ajudou bastante, né? Pela via FIEC. O aluno consegue ver um pequeno eletrolisador, então ele consegue transformar ali o hidrogênio em energia elétrica. E ver também, você tem uma placa de energia solar, onde ele também aprende a consertar, resolver qualquer problema que tem ali. Então esse rapaz, quando é formado, ele está pronto para trabalhar nessas empresas que tem aqui. Os laboratórios foram colocados em regiões do estado que tenha muitas indústrias dessa natureza, muitas fazendas solares ou fazendas dos famosos cataventos, né? Esse foi o critério, né? Da escolha dos municípios, né? Então o programa está em pleno vapor e o Ceará deu um salto à frente. E outra grande vitrine da FUNCAP é o programa Cientista-Chefe, né? Que tem sido copiado por vários estados, até no exterior, né? Mas também ninguém descobriu a roda. É um programa que simplesmente faz aquilo que todo mundo diz que tem que ser feito, mas ninguém nunca fez antes. É um programa que começou em 2017, 2018, na FUNCAP, e hoje ele se expandiu e, enfim, o que é que esse programa faz? Ele conecta o Estado à academia. Então, no passado você tinha uma questão da agricultura do Estado de Ceará. Como é que eu resolvo esse problema? Quem é que sabe resolver esse problema? Claro que a experiência, né, do nosso agricultor, do nosso homem do campo é importante, mas a gente precisa da tecnologia de ponta, da ciência. O que é que está sendo desenvolvido? Normalmente, no passado, ia-se buscar essa solução fora, pagando caro, pagando consultorias e tudo mais. Hoje a gente consegue encontrar... tinha descontinuidade, né, Raimundo? Não tinha, exatamente. E hoje a gente consegue encontrar na nossa academia professores, pesquisadores que tentam resolver esses problemas. Então, esse também é um carro-chefe da FUNCAP. Então, a FUNCAP, que é dividida numa diretoria científica e uma diretoria de inovação, ela ataca todas essas questões. Continuamos olhando para a formação, dando bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, permanência também na escola, na universidade. A gente tem um programa chamado B Social, que os alunos das universidades estaduais recebem uma bolsa para poderem ficar nas universidades, porque de outra forma ele teria que sair para ganhar a vida, para se sustentar, às vezes até para sustentar a família. É uma bolsa de manutenção. E tem esse lado da inovação. Essa diretoria de inovação, a gente lança esses editais vendo as questões importantes do Estado, onde a gente precisa inovar e a gente precisa criar as nossas soluções para que o Estado se desenvolva cada vez mais. Então, existem cientistas-chefe da agricultura, da pecuária, do desenvolvimento econômico, cientista-chefe de inovação, da pesca e por aí vai. Tem na segurança pública também, Também né? na segurança pública, onde os problemas da segurança pública são abordados de diversas formas, né? Sim. Desde de uma forma que a gente chama de quantitativa para a forma qualitativa. A forma qualitativa é tentar entender as raízes dessa violência ou dessa estrutura do crime que se instalou no estado do Ceará, em todo o Brasil, não é só no Ceará. E a gente tenta ver, no caso particular do Ceará, como tentar tirar as informações para tentar resolver esse problema na origem. E também tem as ações quantitativas, que tem a ver com inteligência, tem a ver com triangulação de rastreamento de ligações telefônicas, reconhecimento facial, enfim, todas essas soluções tecnológicas que a gente pode encontrar na nossa universidade. Por que isso somente agora? Alguém pode perguntar. Porque é que desde... A FUNCAP tem 34 anos, né? Vai para o seu 35º ano. Por que desde então... por que havia na nossa academia um tempo de maturação? Existem frases, né? Mas
A universidade, o pesquisador, ele não está interessado nos problemas da sociedade, então não adianta. Então, por isso que eu sempre procurava... Mas isso era uma lenda, toda lenda às vezes é baseada em algum fato real, né? Mas o desconto que tinha que ser dado para a academia cearense, ela era muito jovem. Para você ter uma ideia, o primeiro doutor formado no estado do Ceará é de 1993. Sim. Né? Ou seja, você não tinha doutorados no estado do Ceará. A gente tinha doutores trabalhando no estado do Ceará que se formaram fora do estado do Ceará. Mas o primeiro doutor formado no estado do Ceará é de 1993. Então, antes disso, realmente era muito difícil você encontrar alguém na academia para atacar esses problemas de ponta da época. Porque, na época, a gente precisava formar pessoas. Isso. Não é? Na época, para você fazer um curso de física, um curso de matemática, engenharia química, todo mundo ia para o sul do país ou para o exterior. Voltando, começou-se a criar os cursos de pós-graduação e, baseado nisso, nesses cursos de pós-graduação, você começa a ter o know-how das pessoas aqui serem desenvolvidos. E com esse know-how de 93 para cá, temos o quê? Já 25 mais 7 anos, 32 anos. Então você já começa a solidificar, já tem gerações. O doutor que se formou lá nos anos 90 já formou um doutor. Isso. E agora, aqui, para o nosso telespectador, para o nosso assinante aí, é bom, importante dizer que hoje a academia do Estado, as universidades do Estado do Ceará, elas têm o maior número de cursos nota 6 e 7 da CAPES. Que são os cursos nota 6 e 7 da CAPES? São cursos de excelência. Né? E know-how internacional. Se você pegar em toda a região Nordeste, o Estado do Ceará é o que mais tem esse tipo de curso. Isso significa o quê? Que esses pesquisadores, que esses cursos que são feitos aqui no Estado do Ceará, eles são de nível internacional, excelência internacional. Então, eles já podem resolver problemas locais. Sim. Então, isso casa agora com essa ação da FUNCAP, junto com o governo do Estado. O programa Cientista-Chefe, que foi criado lá atrás, em 2017, que teve uma atuação espetacular na pandemia, onde tem um ícone desse programa, que é o famoso capacete Elmo. Isso. Né, que foi fruto desse programa. Premiado, né? Premiado, salvou vidas. Então, isso. Eu acho que é o que a FUNCAP faz. Então, o que a FUNCAP faz é mostrar para a sociedade cearense que a academia do Estado do Ceará tem competência e tem hoje à disposição de atuar junto com a iniciativa privada e com o Estado, tá certo? Para resolver os nossos problemas. E o governo do Estado responde de uma forma absurda, tá certo? Absurda no sentido positivo, né? De uma forma rápida, colocando recursos, né? Apoiando esses programas, né? E pontualmente atacando questões como a energia renovável no estado do Ceará, como o programa HTEC, como esse programa Redes Verdes, sem esquecer as bolsas para os alunos. Né? Então a gente tem esse pacote, tá certo? Fechado. Agora, claro que existem outros programas. A gente lançou esse ano passado, no dia da mulher, o primeiro edital para mulheres empreendedoras. Ou seja, se você é uma mulher dona de empresa ou diretora de empresa, você podia aplicar um projeto na FUNCAP de subvenção econômica para desenvolver a sua ideia, enfim. Então, a gente sempre tenta olhar para todo, né, o espectro da sociedade. Por exemplo, no HTEC, 20% das vagas são para mulheres, né? Porque podem dizer que engenharia é coisa, né, só para... Não, mas tem muitas mulheres que procuram, de fato. Mas a procura foi bem maior. Tinha que ser no mínimo 20%, mas eu acho que o número de mulheres passa dos 30%. Olá, amigas e amigos que acompanham o nosso programa Cena Legislativa, nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui iniciando mais um programa e o tema de hoje não poderia ser mais especial. Nós vamos falar dos 190 anos da nossa Assembleia Legislativa do Ceará, né, que tem aí uma série de programações, projetos, já iniciou com algumas atividades. E para tratar desse tema e de outros, nós trouxemos o diretor legislativo, Carlos Martins, a quem eu já de imediato agradeço
o tempo, né, de estar aqui com a gente, de dividir um pouco a experiência da Assembleia com a imprensa, com a população, que com certeza tem interesse em saber mais sobre a programação, sobre o que vem sendo feito, sobre as articulações nesse momento tão especial, porque, não é, Carlos, não é todo dia que você faz verdade. 190 anos. Obrigado. Uma história. Queria saudar o Cleiton Monte, professor, por essa oportunidade, em nome e na pessoa do nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Romeu Aldigueri, e de toda a sua mesa diretora neste biênio 2025-2027. E, nesta oportunidade, dizer que estes 190 anos ele tem um valor simbólico. Estamos aí há pouco mais de 10 anos dos nossos 200 anos, Isso. mas que retrata um avanço cada vez mais progressivo em busca de trazer o cidadão, trazer a participação popular para dentro do Poder Legislativo. Nós acreditamos que o Poder Legislativo hoje, professor Cleiton, ele é o poder mais aberto dentre os existentes, Executivo e Judiciário. É o mais transparente também. Sim. Principalmente com o advento da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, dos nossos elementos de comunicação. Eu costumo dizer que antes da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, nós éramos pautados pela imprensa, na medida em que tudo o que se ia veicular e acontecer no dia seguinte já era pautado no dia anterior pela imprensa. Hoje a imprensa vai para dentro da Assembleia e lá ela tem um espaço e lá ela colhe todas as informações. Verdade. De forma que hoje nós pautamos a imprensa através dos nossos veículos de comunicação. É verdade. E faz toda a diferença, né? Porque para quem não acompanha, né, eu costumo dizer que principalmente ali a tribuna da Assembleia, ela é um termômetro político muito importante. Né? Por quê? Porque ali você acompanha os grandes debates que estão acontecendo no Estado, né? Assim, questão de impostos, discussão mesmo de fundo partidário, articulações municipais, articulações de demandas de desenvolvimento das regiões. Então, tudo passa, eu não vou dizer só pelo plenário, que tem as comissões, né? Você tem toda a estrutura. E aí, Carlos, eu queria que você falasse também um pouco, algo que a gente está vendo muito na Assembleia. A Assembleia Legislativa do Ceará, ela se notabiliza pela modernização. Você falou agora da comunicação, mas a gente tem também a modernização dos serviços, né? A modernização do acesso da população. É uma Assembleia até que recentemente ganhou um prêmio de transparência, né? Uma das mais, me corrija se eu tiver... Sim, a quarta mais transparente hoje. Né? Então tem todo esse aparato. E isso, um dos pontos de diferencial da Assembleia, claro, são seus servidores, né? A sua equipe, certo, que está lá e que atende a população, que está nos gabinetes. Eu queria que você falasse do diferencial desse... do fator humano na Assembleia. Está falando de história, e essa história, óbvio, ela foi construída por muitas mãos ao longo de décadas, né? Então, assim, hoje a Assembleia tem um diferencial de recurso humano. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sem dúvida nenhuma. Para mais além de uma estrutura, sim, de logística que nós temos hoje na Assembleia, que eu considero, até porque conheço algumas, hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará é aquela que tem o maior número de equipamentos, considerando espaços físicos, onde nós albergamos, por exemplo, um prédio onde está destinado à Procuradoria da Mulher, é um importante serviço que a Casa presta hoje. Um outro prédio onde está concentrado toda a nossa estrutura de saúde, onde nós atendemos, para além dos servidores públicos, a comunidade do entorno da Assembleia.
E temos também um outro prédio onde nós alcançamos o ápice da educação, que é a Universidade do Parlamento, Isso. que não se dedica somente a capacitar os servidores, mas hoje tem um programa belíssimo chamado Alcance. E esse Alcance, o AL vem de Assembleia Legislativa. Isso. E alcança hoje uma grande população de jovens que estão procurando uma oportunidade de estudo para ingressar no mercado de trabalho. Isso. E a participação dos servidores, juntamente com o incremento da tecnologia, eles formaram um conjunto capaz de dar à Assembleia uma vida que propiciasse essa interlocução com a sociedade civil organizada. Nós, nesses 190 anos, e prioritariamente agora, nessas comemorações, por todo o ano de 2025, nós estaremos cada vez mais promovendo a capacitação dos nossos servidores, que nós estamos num processo sempre de reciclagem, de atualização dos servidores da casa. Isso. E incentivando os servidores com políticas que o nosso presidente está lançando para valorizar cada vez mais o corpo consultivo da Assembleia, que é aquele que é responsável pela história verdadeira do Poder Legislativo. Porque os parlamentares, eles escrevem o seu nome na história da Assembleia, mas eles passam. Isso. O poder fica. Os servidores, muitos continuam, mesmo depois de passarem alguns parlamentares. E eu digo muito para os meus colegas que o mais importante para o servidor público é passar pela Assembleia e não deixar que a Assembleia passe por ele. E aí, O senhor tem quantos anos de casa? fiz Carlos? 40 anos agora, Eita, muito em tempo. fevereiro de 2025. Com Aí. muito orgulho de vestir essa camisa Que bom. e de abraçar essa causa importante, porque, para além da função de legislar, a Assembleia também tem esse papel importante de fiscalizar as ações do Poder Executivo. E também com um incremento, professor Cleiton, que é a Assembleia também se preocupar com os demais parlamentos existentes no Estado do Ceará. E aí eu me refiro Isso. aos vereadores e às câmaras municipais, que não possuem, muitas vezes, uma estrutura como a É que muito nós limitado, temos. Eu visitei algumas cidades no interior, Sim. onde a gente percebe que as câmaras, às vezes, têm um gabinete só para atender a todos os vereadores. E esse gabinete ele é compartilhado, é feito uma espécie de rodízio para que os vereadores possam atender a população, atender às suas demandas. E isso também perpassa por uma estrutura de plenário, muitas vezes deficiente. Isso. E até mesmo nos dias de hoje, muitas câmaras ainda não têm um bom serviço de internet, não têm uma página na internet. E o deputado Romeu Aldigueri tem essa preocupação, como municipalista que é, de levar também o que a Assembleia possui para, na medida do possível, ser implantado nas câmaras municipais de vereadores. Olá, amigas e amigos que curtem o nosso Cena Legislativa, nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui iniciando mais um programa de impacto, de repercussão na arena legislativa. E o nosso tema de hoje é mais do que importante, que nós vamos falar sobre o plano diretor do município de Fortaleza. E, claro, não teria ninguém mais indicada para falar sobre isso que o presidente da comissão que trata sobre o plano na Câmara Municipal, o vereador Benigno Júnior, que eu aproveito para agradecer a presença. A gente sabe dos seus compromissos, do seu dia a dia, do seu atendimento às bases. Então, é muito bom saber que a comissão da Câmara Municipal e o presidente que representa a comissão está falando com a imprensa. Quando a gente fala com a imprensa, a gente fala também com a sociedade, informa sobre o plano diretor. Então, já quero iniciar agradecendo, vereador. Bom, primeiro, Cleiton, satisfação e estar aqui presente aqui no programa. Então, queria também agradecer o convite para esclarecer a população, esclarecer a quem acompanha o dia a dia da cidade, né, da importância de um mandato legislativo, das ações do parlamentar, a sociedade ter conhecimento. E vocês, da imprensa, têm esse papel fundamental, né? Especificamente aqui numa pauta que vamos tratar agora
nesse nosso bate-papo, do Plano Diretor de Fortaleza, né? Um texto que foi aprovado em 2009, na então gestão da prefeita Luiziane Lins. E, segundo a Lei Federal do Estatuto da Cidade, esse plano prevê uma revisão de 10 anos, né? Cada 10 anos a revisão. Então, que era para ter acontecido, 9 mais 10, 2019, né? Isso. Chegou aí do gestão prefeito Roberto Cláudio. Chegou ainda a ser tratado, ser formada uma comissão, mas como foi já no segundo semestre de 2019, e todos nós sabemos, no início de 2020 nós tivemos, Sim. né, a pandemia, né? Então, a pandemia, ela não teve como... Foi um momento que a gente viveu, né? Isso. E vai ficar marcado na história para contarmos para os nossos netos, né? Para as pessoas, esse momento que nós passamos. E devido o plano diretor, assim, o plano diretor participativo, ele a consulta à sociedade, a consulta aos moradores da cidade. Então, como seria complicado juntar pessoas que têm uma dificuldade de acesso à internet para participar de um momento tão importante desse para a cidade, de forma à distância, né? O próprio Ministério Público recomendou ao município, né, que há um acompanhamento da Judiciária através do Ministério Público, através da Defensoria, também envolve magistratura, que esse plano devia ter suspenso essa revisão. Sim. Então, por isso que ela não aconteceu no seu prazo previsto. Eu já adiantei aqui, entrei no assunto Tá aqui. certo. Tá bom? Mas, vereador, explica aqui para nossa audiência, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que assiste, mas muitas vezes não compreende bem o que é de fato e de direito um plano diretor. Explica aqui para quem está nos acompanhando pela TV, pelas redes sociais, o que vem a ser um plano diretor. A gente está falando, você explicou aí o contexto, a conjuntura, por que ele não aconteceu naquele momento de 2019, a gente compreendeu muito bem, mas por que é tão importante o plano diretor para um município do porte de Fortaleza? Cleiton, o plano diretor ele faz justamente o ordenamento da cidade, né? Onde a cidade vai se expandir, mas de uma forma ordenada, né? De uma forma da bandeira da sustentabilidade. Hoje a gente discute muito, né? Um mundo sustentável, um país sustentável, uma cidade com qualidade de vida para a população. E o plano diretor ele norteia essas ações. Ele diz que onde que deve a cidade na sua área de parte de indústria deve se localizar, onde é que eu não imagine o impacto de uma transportadora eu colocar dentro de uma área urbana, né? Então, um determinado tipo de empresa, né? Isso, o plano diretor, ele estuda o solo da cidade, ele faz todo um levantamento, o que é que pode ser instalado. Por isso que no município hoje existe a consulta de adequabilidade. O que é isso? Essa consulta de adequabilidade é saber se a sua atividade é adequada para aquela determinada via, para aquela determinada zona. Certo? Porque antigamente o que era feito? O movimento era ao contrário, Cleiton. Eu instalava para depois irregularizar, né? Isso causa impactos negativos, né? Em área urbana, em área que é muito... em área local, em área que tem muita residência, em área residencial, né? Então, o plano diretor, ele ordena, se organiza o uso do solo da cidade, né? O gabarito de prédio, a altura que pode ser construído, né? Também ele está por parte dessa premissa do plano diretor, a forma sustentável e também por que ela é participativa? Porque a moradora, já eu mando aqui um abraço para o Mano lá no Bom Jardim, e também ele sabe que no Bom Jardim o que é que a cidade está, o que é que o poder público tem que investir lá, se é na parte de infraestrutura, se lá os moradores da determinada, lá no Caça e Pesca, né, eu já falo com o meu amigo Ananias, que está lá lutando pelo seu bem da comunidade, uma luta grande para a urbanização ali da Rua Jamaica, a Rua Humaitá, a Rua Itapuã, que vivia com constante alagamento. Então, ele escuta a cidade nesse sentido. Talvez você, como prefeito da cidade, ele vai ver, eu quero fazer uma areninha em cada bairro, ou então uma areninha em determinado, mas talvez a necessidade daquele bairro, daquela localidade, é um posto de saúde, é uma creche, né? Sim. Então, ele vai escutar isso aí. Por isso que foi feito algumas escutas, né, no processo que iniciou. Aí eu volto lá, eu vou voltar um pouquinho aqui em 2020, Sim. que teve a suspensão por causa da pandemia, da tramitação, né? Aí o prefeito Sarto, já na sua gestão, ele retoma a discussão da revisão.
Só que não conclui, mas chegou a realizar, salvo engano, 154 fóruns territoriais, com a participação de mais de 3 mil pessoas, escutando a sociedade, ouvindo, catalogando, né? Então, essas contribuições que vão servir para nortear o plano diretor, né? Que é a área de interesse de habitação social, né? Que são chamadas EIs, né? Importante. Tem um caso emblemático aqui que saiu todos os jornais da época da Vila Vicentina, né? Ali na Antônio Salles, né? Uma área de EIs, foi classificado no plano diretor e teve a especulação imobiliária que é apropriada daquela área, com uma área muito valorizada, né? Uma área ali no coração da aldeota, né? Antônio Salles, e houve uma luta daquela comunidade, uma luta envolvendo ali, foi mantido a Vila Vicentina como uma área de EIs. Então, são essa calibragem que a gente vai ter que fazer, esse papel, e o município vai estar construindo esse plano participativo, né, com fóruns territoriais, aproveitar essa contribuição para a gente discutir a cidade. Mas respondendo a sua pergunta agora, depois disso, é promover um crescimento ordenado, sustentável, em relação à cidade, do uso e ocupação do solo. E, vereador, como é que está hoje esse debate, né? Se você fez o retrospecto, né? Qual é o passo a passo, por exemplo, para quem está nos acompanhando e deseja participar, né? Já que a gente está falando de um plano participativo. Como é que faz para acompanhar essa discussão e como é que ela está hoje? Quais são os próximos passos dessa comissão? Vamos lá. Fortaleza, ela na nova configuração, já na gestão do prefeito Roberto Cláudio, através do Fórum 2040, foi feito um reestudo que Fortaleza teria que ter 12 regionais que era que comportava, né? Isso. O prefeito de Uraci, nos inícios dos anos 90, cria 6 regionais para descentralizar a cidade. A prefeita Luiziane cria a regional do centro, fazendo 7 regionais na sua gestão de 2004 até 2012. E o prefeito Roberto Cláudio, através desse estudo Fórum 2040, cria as 5 regionais, aprova por lei na Câmara, né? Eu estava na Câmara Municipal, estava na Câmara de Vereador, aprovei essa lei, mas não foi implantada. Ele não conseguiu implantar devido à pandemia. Isso. Era meio sem lógica eu ter uma lei e implantar, né? Onde todo mundo para recolher, era recolher as pessoas ficarem em casa, como é que eu vou abrir novas prédios? Não tinha como, né? Então, depois de passar desse momento de dificuldade que todos nós vivemos, o prefeito Sartre implanta essa lei aprovada na gestão do Roberto Cláudio, as 5 regionais, transformando a cidade em 12 regionais. Essas 12 regionais, ela compreende em torno de 39 territórios. 39 territórios, né? O território, claro, você abrange mais de um bairro, certo? E foi feito esses fóruns de discussão nos 39 territórios, que foi 154 discussões, fórum de discussões. Aí, cada secretário regional mobilizou. Na época, eu falo isso com propriedade, porque tive, na qualidade de secretário da Regional 7, e fiz algumas discussões em determinados territórios, né? Então, apesar da Regional 7 ter 11 bairros, ela abrange 4 territórios. Então, assim, por isso, essa quantidade mínima de território em relação aos bairros, né? A gente fez esses fóruns de discussões, conversamos e foi catalogado. É uma empresa contratada, através de processo licitatório, né? Essa empresa fez plano diretor em outras capitais do país, como São Paulo, Belo Horizonte, algumas grandes cidades. E esse material foi sistematizado, tem os arquivos com a gravação, né, de vídeo dessas reuniões, a lista de presença das reuniões e as contribuições por parte dessas pessoas. Ao prefeito Evandro, isso foi avançando, na gestão ainda do prefeito Sarto, avançando. E tinha um núcleo gestor que se reunia quinzenalmente, se não me engano, no gabinete do prefeito, coordenado pelo então secretário de governo, com a participação de Defensoria Pública, com a participação do Movimento de Moradia, Ministério Público, entidades de classe, né, e sindicato da Construção Civil, enfim, era uma mesclagem de secretários municipais e entidade de classe e representatividade. E essa discussão foi avançando, só que o produto final, que é a minuta do projeto de lei, tem que ser enviado à Câmara Municipal. Aí vai abrir um processo de discussão, de contribuições por parte dos vereadores, são legítimos para surgir propostas de alterações e de adequações do projeto. Só que não chegou aí até a Câmara. O projeto parou ainda, o processo, a minuta do projeto o projeto não foi ainda para a Câmara. Então, na qualidade de vereador, já na gestão do prefeito Evandro, que foi escolhido pelos meus pares como presidente da comissão, o processo ainda não chegou até a Câmara, né? Então, essa minuta do projeto, essa sistematização de 154 fóruns de discussões, tudo o que aconteceu nesse processo. Então, vai ser realizada a conferência da cidade, né? Está vendo as pré-conferências,
a Conferência da Cidade, que vai formular essas contribuições e vão voltar um texto do que nós queremos da cidade por os delegados que foram escolhidos nesse processo. Quando assumimos, né, e falei para o prefeito Evandro, eu achava que até por respeito a essa sociedade, por respeito a esses 154 fóruns que aconteceram, essas contribuições das pessoas, seria interessante ele aproveitar esse material que foi catalogado, que foi feito escuta. Digo isso porque, com propriedade, porque participei do processo, né, de essas discussões. Então, receber, não iniciar, startar, começar a zerar, porque estava lá, não foi na gestão do prefeito anterior, em outro projeto, esse projeto é oposição àquele que, mas a gente tem que saber separar o que é que pode ser aproveitado, das boas ideias, o que foi. Então, processo legítimo que aconteceu, então, dessa ideia, e está sendo discutido. Falei com o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente da gestão do prefeito Evandro, secretário João Vicente, também com o secretário de Governo, Júnior Castro, que vai coordenar a parte do município em relação ao que tudo que já foi feito e catalogado, né? Já teve a primeira reunião desse novo núcleo gestor, claro, não mudando todos os atores, mudando os atores da gestão atual. Né? O Ministério Público continua com seus representantes, a Defensoria Pública continua com seus representantes, as entidades de classe com seus representantes, os movimentos de moradia com seus representantes, mas a gestão foi que devia ter mudança, claro, natural mudar os seus membros do núcleo gestor. Já teve a primeira reunião e agora no mês de abril, final de abril, e vai ter uma reunião agora no mês de maio, já que já está retomando as discussões. Então, o secretário Júnior também tem que se apropriar do que é o processo, que ele que vai conduzir, né, essas discussões. E, ao chegar à Câmara, vai ser realizado um novo debate, uma nova discussão. Mas, provavelmente, espero que essa minuta do projeto de lei consiga chegar logo no começo do próximo semestre, após a conferência, catalogado, para a gente poder aí avançar e entregar um plano que atenda a cidade, né, como todo, essa que eu falo, não só o movimento de moradia, o movimento das pessoas que lutam aí do meio ambiente, das áreas verdes da cidade, que a gente tem que preservar, né? A gente tem esse problema aí do aquecimento que é na cidade, esses grandes problemas climáticos que estão acontecendo, né? E a gente tem que tentar preservar, fazer esse balancear, não só mantendo as áreas de meio ambiente, mas também a cidade tem que crescer. E aí a dificuldade, assim, o nosso desafio, que é tentar chegar a um meio termo que possa contemplar aí as movimentações, a cidade que é dinâmica, né, que ela muda no seu dia a dia, a gente tem que acompanhar esses movimentos e que a gente possa entregar esse plano diretor que possa ordenar, que possa ter uma cidade sustentável e uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. Olá, amigas e amigos que curtem o nosso Cena Legislativa, um programa de impacto que vai ao ar na TV Câmara Fortaleza, nas redes sociais, e que a gente utiliza para debater questões importantes, urgentes, atuais do cenário legislativo, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. Por aqui passam os grandes temas da esfera pública. E dando continuidade à nossa discussão com os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza, para compreender projetos, ações, movimentos, eu estou aqui conversando com o vereador Dr. Luciano Girão, que vai falar um pouco para a gente sobre planos, ações, movimentos no ano de 2025. Ou seja, primeiro quero agradecer... Luciano, posso chamar assim? Pode, por favor. Quero agradecer a sua presença. Eu sei da agenda atribulada e dos compromissos. Para quem não sabe ou para quem duvida, o parlamentar tem compromisso dentro e fora da Câmara Municipal, né? Que a gente muitas vezes só vê a ação parlamentar institucional, mas o parlamentar ele está também nas comunidades. Sim. Não é, vereador? Então, agradecer a sua presença, tirar um pouquinho do seu tempo para conversar aqui com a imprensa. Quem conversa com a imprensa está conversando com o povo, porque a gente faz essa relação direta. E começar já destacando, pedindo para você falar um pouco sobre quais são as suas grandes apostas agora para 2025 em termos de projeto. O que é que você está se dedicando mais, né? Porque eu sei que vereador tem dezenas de projetos, mas quais são aqueles que está
que tomam mais a sua atenção? Obrigado. Primeiro, falar da minha satisfação de estar aqui sendo legislativa, mas essa oportunidade da gente estar conversando com o nosso público, estar conversando não só com o fortalezense, né? Isso. A gente está conversa com todo o Ceará, com todo o Isso. Brasil e hoje com a internet, por que não com todo mundo? Tá? Então, para a gente é uma satisfação muito grande estar fazendo parte do programa, buscar falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco Isso. da gente, falar um pouco da nossa rotina. Inclusive, eu costumo muito dizer que a minha rotina é não ter rotina. Né? Quando eu me acordo de manhã, eu acordo cedo, eu acordo por volta de 5 horas da manhã, eu só tenho na minha vida um compromisso certo, que é a minha academiazinha. 5h30 da manhã, saio para a minha academia, volto para casa, tomo um café, tomo um banho, coloco ali o paletó, quando é dia de sessão, quando não é, boto uma roupa e caio no mundo, vou trabalhar. Muitas das vezes eu saio de casa com minha agenda bem bonitinha. Tudo programadozinho, o que é que eu vou fazer, o que é que tem para fazer durante o dia, à tarde, as reuniões que eu tenho. E aí, às vezes, acontece ali um detalhe, uma coisa, a nossa agenda muda toda. Isso. A gente se desloca para uma comunidade, às vezes o prefeito chama, um secretário chama, alguma matéria importante. E aí a gente tem que cuidar, tem que ir. E essa, rapidamente... É uma das rotinas do vereador. O vereador, muita gente pensa que ser parlamentar é você estar só indo ali para a Câmara ou fazer as sessões, vai para casa, pronto, e acaba ali. Não, vai muito mais do que isso. E hoje eu priorizo muito, na minha vida parlamentar, o contato ali com a população. Sim. O contato ali com a minha base, com o fortalezense. Eu costumo muito dizer que eu sou um vereador pé no chão. Eu sou um vereador que visito, eu sou um vereador que constantemente eu estou ali na comunidade, me reunindo, ouvindo a população, porque é ali na comunidade que a gente tira a ideia para projetos, que a gente vê o que é que precisa ser pontuado, ir para uma secretaria, pedir uma atenção maior, chegar ali no prefeito, mostrar para o prefeito um enfoque de alguma demanda que está tendo, ou alguma ação do poder público que precisa ser melhor redirecionada, né? E isso quem nos baliza é a população, é esse contato que eu tanto priorizo e preservo. Eu faço isso constantemente, basicamente, todos os dias da semana. Olá, amigas e amigos do nosso querido Cena Legislativa, que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui iniciando mais um programa, discutindo com os vereadores que estão aí atuando ao longo de 2025, dos próximos anos, pensando a cidade. A gente está trazendo aqui no Cena Legislativa parlamentares que fazem a diferença, que têm projetos, que têm visão de cidade. E, claro, a nossa convidada de hoje é a vereadora Estrela Barros, que vai trazer um pouco a sua visão de mundo, a sua perspectiva, a sua caminhada, que, de certa forma... existe uma caminhada para chegar à Câmara Municipal, para permanecer na Câmara. E aí, primeiro, eu quero agradecer, vereadora, a sua presença aqui no nosso Cena Legislativa. Eu fico muito feliz quando tem parlamentares que falam com a imprensa, que ao falar com a imprensa, a senhora também está falando com a população, né? Está falando com as comunidades, está falando quem está assistindo nas redes sociais, na TV. Então, o parlamentar que conversa com a imprensa está também conversando com o povo. Então, primeiro quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, tirar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é corrido, que é disputado, né, em várias... eu falo muito aqui no programa, às vezes a gente pensa, o povo de uma forma geral pensa, que a vida do vereador acontece só na Câmara, só nos espaços da Câmara. Mas o vereador tem uma vida nas comunidades, nas associações, nos movimentos, que muitas vezes não é vista, né?
não é visibilizada, não ganha tanta repercussão, mas é lá um trabalhozinho formiguinha. E aí, vereadora, dentro desse trabalho que a senhora faz, que a senhora já vem fazendo, eu já vou começar aqui lhe perguntando qual é, agora em 2025, nessa segundo semestre de 2025, já em 2026, qual é o projeto que a senhora vem se dedicando com maior atenção? Eu sei que tem vários projetos, mas qual é aquele que a senhora tem uma atenção especial, que é aquele que quando a gente fala, brilha os olhos, né? A gente tem muito essa expressão. Obrigado. Olá, Cleiton. Olá a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Quero dizer que é motivo de muita gratidão de estarmos aqui para falar um pouco da nossa cidade, da nossa população, dos nossos projetos e do nosso trabalho que não para. Eu tenho muitos projetos na minha cabeça, não só na cabeça, mas também já colocando em prática, né? Já tramitando na Casa Legislativa, na Câmara Municipal. E eu venho lutando por muitas melhorias no sentido, primeiramente, que é um dos meus maiores fortes, é a saúde social. A gente tem um projeto lá no bairro do Carlito Pamplona, que é onde eu resido, né? A gente construiu logo no meu primeiro mandato. Eu comprei uma casa e construí um projeto. E esse projeto social lá, a gente atende a toda a comunidade do Grande Pirambu, Carlito Pamplona, Álvaro N, né? E adjacências e a outros bairros também, né? Dentro de Fortaleza. Quais são as minhas maiores pontuações e olhares hoje em busca? De tudo um pouco, mas a saúde, né? E o social. A gente vem trabalhando, apresentando dentro da Câmara Municipal o que vem tramitando hoje. São projetos na área da infraestrutura, porque onde eu moro, onde eu resido, desde quando eu era criança, lá passa por problemas muito difíceis, principalmente na área quando está na quadra chuvosa. As pessoas nessa minha comunidade sofrem há anos, porque lá era uma lagoa, chamava Lagoa Funda. E aí as famílias lá, todas as vezes que chega na quadra chuvosa, tem que se mudar naqueles lugares perto dos seus pertences, né? Trabalham tanto e perdem. Então eu venho batendo sempre, cobrando. E nessa legislatura agora, para você ter ideia, a gente já tivemos um grande avanço. Já tivemos a equipe lá para dar já o início a essa obra. Uma outra situação que a gente vem também lutando muito pela causa do idoso. Eu atendo no nosso projeto mais de 800 idosos, terceira idade. A gente tem um trabalho lá com hidroginástica, com funcional, com dança, com a zumba. Então, assim, a gente trabalha no Centro de Convivência dos Idosos, lá dentro do nosso espaço. Atendemos também crianças, né, de alta vulnerabilidade, famílias. Eu atendo desde a gestante e vai até a terceira idade. Trabalhamos com jovens, levamos pessoas dependentes químicas para as casas de recuperação. E a gente tem feito esse trabalho apresentando melhorias em todas essas áreas. Que bacana, que bacana. Fazendo a diferença na comunidade, fazendo a diferença junto à população. Dentre esses seus projetos, vereadora, existe algum que já está em alguma fase avançada de tramitação? Bom, a gente agora há pouco tempo, né, a gente demos entrada, fiquei muito feliz, né, a reforma do posto do Guilmar Arruda, que já estava passada, desde a gestão passada, o posto estava passando por séries de dificuldades, né, a gente teve essa vitória, a conquista do nosso povo. Eu sempre digo que o parlamentar, ele precisa entender que ele está naquela cadeira para ocupar, para representar o seu povo, e não é favor. É justamente o que o povo fez com você. Ele lhe deu um voto de confiança. E isso não é um voto de favoritismo, não. Isso é a sua missão. É o seu trabalho. Você fiscalizar, você cobrar dos gestores, né, o que tem que ser feito. Isso é o seu trabalho. E só quem ganha quem é? É o povo. A conquista do povo. Porque o povo paga seus impostos para ter os seus direitos adquiridos. E isso eu sempre vou frisar. E eu nunca vou esquecer que eu estou representando meu povo de Fortaleza por uma missão. E esse é meu trabalho. Essa é a missão que eu escolhi para representar meu povo. Então, na Câmara Municipal, a gente tem hoje inúmeros projetos, tanto do lado social, como do lado da saúde, como do lado da infraestrutura, melhorias para dentro da minha comunidade, não só o Grande Pirambu e adjacência, mas a toda a Fortaleza, porque nós estamos para representar o povo em um modo geral. Isso. A Fortaleza como um todo, né? Isso. Acaba que o vereador tem um olhar diferenciado para uma determinada parte da cidade, ou porque ele vive lá, ou conhece, tem uma dinâmica naquela cidade, mas ele acaba recebendo solicitações de toda a cidade, né? E discutindo na Câmara Municipal, junto com seus colegas, temas que incorporam todo o município, né? Isso mesmo. Eu tenho atendido lá no espaço também, a gente atende todos os dias
Como é que está a minha situação hoje dentro da comunidade? Eu tenho uma estrela itinerante. A gente, muitas das vezes, devido à questão territorial, muitas pessoas não podem se deslocar de um lado para o outro. E então a gente vai até aquele local com a minha equipe, a gente leva o serviço. Estrela? Eu chamo estrela itinerante, Itinerante, que é os meus bacana. estreletes, né? Que é a minha Bom. equipe que jamais me abandonaram. Estão sempre ali do meu lado, né? Naquilo que a gente pode Bacana. fazer. E eu sempre digo, gente, quem não serve para servir, também não serve para viver. Porque o maior de todos, ele vai nos servir. Então, como é que eu oriento, principalmente a minha família e a minha equipe? Gente, se eu faço bem, façam melhor do que eu. Porque aqui a gente estamos aqui para representar o povo, para ajudar. Porque aqui a gente tem que entender que nessa vida, o ser humano, independente de um cargo que ele está ocupando ou que ele está exercendo, independente disso, você está para servir o próximo. Ninguém vai a lugar nenhum, ninguém chega a lugar nenhum sem a ajuda do outro, do próximo. E não precisa puxar tapete, não precisa derrubar. Cada um faz a sua diferença, cada um faz o seu trabalho. E aí, acima de tudo, Deus e o povo tem um reconhecimento. Então, eu creio que cada um de nós, como seres humanos, viemos a esse mundo com uma missão. E aí, basta você querer exercer a função e fazer. Porque se você não faz, Deus vai lá e levanta outro. É verdade. Vereadora, é típico do seu trabalho, você está falando de um trabalho social da comunidade, dialogar com as pessoas, né? Você está sempre visitando e conversando com as pessoas. E, além de parlamentar, a senhora é uma cidadã, né? Assim, não tem como deixar de ser. E quando um dia deixar de ser vereadora, continuará sendo cidadã. Qual é a sua avaliação hoje, né? A preço de hoje, 2025? Qual é o grande desafio de uma cidade como Fortaleza? Assim, o que é que a gente... Eu sei que são muitos desafios, são várias problemáticas, mas olhando a cidade, conversando com essas pessoas que a senhora conversa todos os dias, o que é que toca mais profundo, né? Assim, qual é a demanda mais presente nessas comunidades? O que é que é mais palpitante como tema e como desafio em Fortaleza hoje? Eu vejo que essa cidade ela tem grandes desafios e inúmeros, né? Uhum. A gente vê que o nosso atual prefeito Evandro Leitão hoje, ele também tem enfrentado esses grandes desafios. Sim. O meu maior gargalo que eu venho enfrentando e eu vi na população, em um modo geral, para mim hoje ainda é a saúde. Porque sem saúde você não consegue chegar a lugar nenhum. Você não consegue trabalhar, você não consegue viver bem. Então, para mim, hoje, a saúde ela é uma das maiores prioridades da nossa cidade de Fortaleza. Né? De acordo com como foi entregue à cidade, o que eu tenho ouvido e visto, infelizmente, foram muitas coisas que a população vem sofrendo, não é de hoje. Mas eu já vejo, não é puxando sardinha para a gestão atual, jamais eu vou fazer isso. Eu sou o povo. Meu trabalho é lutar pelo meu povo. Mas eu vejo que já tem alguns avanços. Né? Falta muito ainda a conquistar, muito ainda a se fazer. E considerando que tem pouco tempo também. Muito pouco tempo. Em pouco tempo, a gente vê aqui, eu já quero aqui também parabenizar o nosso presidente da Câmara, Léo Couto, ele fez algo que ele me conquistou. Porque, assim, o que eu gosto de fazer é a inclusão social. E a Câmara Municipal nunca teve tanta inclusão como eu estou vendo. E o Léo, o nosso presidente, ele tem dado esse olhar, ele tem visto essas pessoas. Então, são pessoas que meramente, por muitos, não eram nada, não valia nada, não servia para nada. E hoje ele tem mostrado como pode ser diferente. Né? O autista, o Down, né? O cadeirante. Essas pessoas, elas, enquanto têm vida, a esperança ela precisa de oportunidades. Isso. E hoje a gente vê o quanto a nossa Câmara Municipal ela tem avançado. Né? E também, eu quero também parabenizar o nosso prefeito, eu não posso deixar de falar. Evandro Leitão tem feito uma grande diferença em muito pouco tempo. A gente vê que não é fácil. São muitos desafios que a nossa cidade tem enfrentado. Desde a saúde e vai aí até a moradia, empregabilidade, segurança, enfim. São muitos desafios. Mas a gente vê o quanto ele tem sido doado, o quanto os vereadores têm também feito cada um o seu papel. Porque o que eu quero dizer? A gente não pode apontar nem julgar ninguém. Cada um, com as suas atitudes, com as suas ações, é que mostram e demonstram para o povo o seu trabalho. Olá, amigas e amigos que curtem o nosso programa Cena Legislativa. Vamos falar agora um pouco sobre o fator Nordeste e a conjuntura política nacional.
A gente está vendo nas últimas semanas a centralidade do Nordeste para o tabuleiro político nacional. Em que sentido? Visitas em sequência do presidente Lula e dos seus ministros, reuniões envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, lideranças, presidentes de partidos também marcando presença na região Nordeste, e tudo isso, claro, com um sentido de estratégia eleitoral. Por que isso está acontecendo? Nas últimas eleições, precisamente nas 3 últimas eleições, nós tivemos o registro de vitórias para o PT e seus aliados na região, né? Basta a gente ver que na última eleição o presidente Lula conseguiu registrar vantagens consideráveis em estados da região Nordeste, como, por exemplo, o estado do Ceará. O que a gente está vendo desde o final de 2024? A queda da popularidade do presidente Lula, inclusive na região Nordeste, especialmente nas grandes cidades e nas capitais. Olhando isso, sabendo dessa realidade, os grupos de oposição que reconhecem a importância da região Nordeste, são 9 estados, tem densidade eleitoral, faz diferença para o jogo político nacional. Então, a partir do enfraquecimento em termos de opinião pública do presidente Lula e do seu governo na região, grupos de oposição, grupos ligados ao presidente Bolsonaro e a diferentes linhas do Centrão passam a fazer parte e a fazer presença na região Nordeste. E isso desde a eleição de 2024, na construção das candidaturas, nas eleições dos prefeitos. E aí, nesse momento, nós temos uma estratégia muito importante que deve ser reconhecida nesse momento e vai fazer a diferença em 2026. Até que ponto, veja só, até que ponto o governo federal, o presidente Lula, que registrou vantagens importantes na região Nordeste, até que ponto o presidente vai conseguir reconquistar esses territórios, que alguns chamam de cidadela petista, até que ponto vai considerar, ou se essa região, se as capitais terão um peso maior de grupos da oposição. Essa disputa, ela se faz em reuniões partidárias, ela se faz na opinião pública, principalmente nas redes sociais, e ela ganha destaque nacional. Basta você ver que, por exemplo, o governo federal, o presidente Lula, lança programas importantes na região Nordeste. E também a principal força de oposição ao governo federal, que é o ex-presidente Bolsonaro, que apesar de estar inelegível, mas certamente vai ter um peso, uma influência sobre a eleição de 2026, também marca presença nesses espaços, nessas articulações, buscando ganhar o apoio de vereadores, buscando ganhar o apoio de prefeitos, buscando alterar a opinião pública. Se a gente pegar as outras regiões, como Sul e Sudeste, a situação de avaliação do governo federal, ela é ainda pior. Então, há de se considerar nesse momento o papel da região Nordeste, que é a região, veja só, que é a região que mais cresce economicamente no país, que tem os maiores índices e que mais conseguiu reduzir fatores de desigualdade. Qual vai ser, para onde vai essa região, né? Principalmente as médias e grandes cidades e as capitais que têm uma densidade eleitoral. Então, esse ponto é importante para a gente refletir, para a gente analisar, e vai dizer muito das próximas jogadas políticas e das coligações que vão ser formadas para 2026. Então é isso, esse ponto é importante para a nossa discussão e importante para a gente compreender também a cena legislativa de 2026. É isso, esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo você no nosso próximo programa.